interessante nós estudarmos a palavra de Deus. Eu vi agora há pouco um vídeo de uma pessoa e esta pessoa estava dizendo que Deus frustra os nossos planos, os nossos sonhos, no sentido de eu não estou bem, eu estou desobedecendo, então aquele plano é frustrado. O que eu discordo completamente. O que Deus faz é nos chamar a atenção, é nos disciplinar para que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor. Eu quero falar sobre Deus não frustra nossos sonhos. Aqui é o pastor Nelson, doutor, PhD em teologia. E em Jó 42, versículo 2, na NVI, diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquela pessoa, talvez em sua linha de pensamento, falou assim, que Deus frustra os nossos sonhos. E o conceito de Deus não frustrar nossos sonhos é um tema que pode ser abordado de várias formas, de várias maneiras diferentes, dependendo da perspectiva religiosa ou teológica e até mesmo filosófica que a pessoa esteja adotando. Mas, no entanto, a ideia central é a de que Deus, em sua infinita sabedoria, em seu infinito amor, não frustra os desejos ou sonhos das pessoas de forma arbitrária. Mas muitas vezes esses sonhos precisam ser compreendidos dentro de um contexto maior. E o salmista Davi, no Salmo 37, fala que Deus concede o desejo do coração do justo. É claro que esse desejo tem que estar de acordo à vontade do Senhor. Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, habitas na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 3. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará. É claro que eu preciso estar obedecendo ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio que se atentamente eu obedecer ao Senhor, estas bênçãos irão me alcançarão. Portanto, na minha interpretação, na minha concepção, Deus não frustra sonho de ninguém. Apenas há um tempo de espera para que eu possa realmente tomar uma atitude. Mas o plano de Deus é fiel, a promessa dele é eterna. Vejamos aqui, Deus e os sonhos pessoais. Na visão cristã, Deus ele é visto como um ser que tem planos perfeitos para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada ser. E ele deseja que todos, na realidade, sejam felizes. Jeremias 29, versículo 11, nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Na ideia de Deus não há conceito de tempo, mas para nós, seres humanos, sim. Todavia, os planos que Deus tem para com cada um de nós, esses planos cumprem-se. Porém, eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus, se atentamente obedeceres. Mas o que aquela pessoa falou? Que Deus frustra o plano da pessoa porque a pessoa está em desobediência.
Não, Deus chama a atenção daquela pessoa para que o plano de Deus seja executado. E o plano de Deus é que eu possa prosperar, é que eu possa crescer. Por isso ele diz aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. São planos de prosperidade. Isso indica, no fundo, que os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas aspirações, elas são alinhadas à vontade de Deus. Não são frustrados, jamais, mas sim direcionados para algo melhor, para algo maior. Isso sim eu concordo. Vejamos a vontade de Deus e o alinhamento dos sonhos. Muitas vezes nossos sonhos pessoais, nossos desejos pessoais, podem não se alinhar imediatamente com o plano de Deus. Porquanto, em algumas situações, nós podemos sentir que um sonho foi frustrado. Mas isso pode ser um sinal de que existe algo mais significativo, algo melhor, porque Deus tem o melhor para com cada um de nós. A Bíblia ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55 e o versículo 8, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de felicidade, são pensamentos que nos enobrecem, que nos elevam. O que sugere que Deus tem uma perspectiva mais ampla sobre aquilo do que realmente é bom para nós. Porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Porém, não venha me dizer que Deus frustra os meus sonhos, os meus planos. Não. Se eu não estou de acordo com a vontade de Deus, evidentemente aquele plano fica adormecido. Deus, ele tem a sua forma de nos colocar no eixo, de nós nos achegarmos à sua presença, e o plano dele será executado. Nós vemos a história de José no Antigo Testamento, que ilustra como sonhos pessoais podem ser adiados. Mas, no final, Deus cumpre com a sua promessa de uma forma melhor, de uma forma significativa. Gênesis do capítulo 37 ao capítulo 50, nós José, né? Eu estou falando sobre José. Nós vemos José por uma série de situações complicadas, por uma série de situações difíceis, entre os seus próprios irmãos. Tudo parecia que ia dar errado. Porém, lá na frente, nós vemos Deus cumprindo na vida de José algo melhor, algo maior, algo perfeito para abençoar toda a sua família. Então, a vontade de Deus, ela vai sendo executada à medida que eu me entrego ao Senhor. E eu preciso estar jogado na vontade de Deus, inserido na vontade do Senhor, de uma forma especial e maravilhosa. Vejamos aqui sonhos frustrados e crescimento espiritual. Alguns podem ver as frustrações dos seus sonhos não como falhas, mas como oportunidades de crescimento espiritual. Mas essa frustração vem da minha parte. Quando algo que nós desejamos ou desejávamos, não se concretiza, isso pode nos ensinar que nós devemos confiar mais em Deus, entregar-me mais ao Senhor, depender mais dEle. E isso vai sendo desenvolvido com muita paciência, resiliência, e nós vamos adquirindo fortaleza espiritual,
vamos tendo mais conhecimento e a nossa fé vai ficando mais fortalecida. Passagens tais como Romanos capítulo 8 e o versículo 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas, até mesmo o mal que no momento nós não compreendemos, como foi no caso da vida de José, no Antigo Testamento, e depois vemos o resultado fabuloso, fenomenal. No momento que nós estamos passando por aquela crise, por aquela situação, por aquele desespero, para nós parece ser uma grande derrota. Mas, no entanto, não foi, não é e não será uma derrota. É Deus trabalhando para que o plano dele seja cumprido, executado em nossas vidas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para comigo? Qual é o propósito de Deus para contigo? Nos dar o melhor. Deus quer nos dar o melhor. Portanto, não ponha na tua cabeça que o teu plano, o teu projeto, Deus frustrou. De maneira alguma, jamais. Além disso, muitas vezes, Deus nos oferece algo melhor do que inicialmente nós desejávamos. Por exemplo, Ele pode nos conceder uma bênção mais significativa do que um sonho de sucesso ou realização pessoal, seja em forma de crescimento espiritual, relacionamentos mais profundos e até oportunidade de servir a outras pessoas. Vocês me compreendem? Concordam comigo? Alguém quer discordar? Alguém quer dar alguma opinião diferente aí? Compartilha com outros esta live. E nós vemos aí o plano de Deus sendo executado na vida das pessoas. Salmo 37, versículo 4, encontramos a promessa: deleita-te também no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí nós vemos o desejo do nosso coração associado com a nossa maturidade cristã, com a nossa maturidade espiritual. No entanto, isso deve ser compreendido à luz das Escrituras, à luz do plano de Deus. À medida que vamos crescendo em fé, nossos desejos e sonhos vão se alinhando à vontade do Eterno. Aquela canção que diz: cada vez que a minha fé é provada, não é verdade? Tu me levas, né? Cada vez que a minha fé é provada, eu vou tendo uma estrutura a caminhar um pouco mais, a entender um pouco mais, porque a prova da nossa fé nos põe num patamar espiritual até de destaque. E Deus, Ele quer dar um destaque para você. Não pense que o teu projeto, que o teu sonho foi falido. Muito pelo contrário. Deus está trabalhando para coisas melhores. É claro que o melhor que já aconteceu foi a salvação através de Jesus Cristo, a redenção. Mas tem coisa boa chegando por aí. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua bênção. Aí você vai crescendo espiritualmente, e isso significa que ao nos entregarmos à vontade de Deus, à soberania de Deus, o que nós desejamos vai sendo transformado e vai refletindo a glória do Senhor em nossas vidas. Você aceita esta palavra? Vejamos aqui a importância da oração. A oração é uma ferramenta fundamental, essencial, quando se trata de alinhar os nossos sonhos à vontade de Deus. Porque muitas vezes orar sobre nossos sonhos pode nos ajudar a discernir se eles estão de acordo com a vontade e o propósito divino.
Porque quando nós oramos, nós entregamos para Deus uma causa, entregamos para Ele um propósito. E Tiago 4:3, a Bíblia fala sobre orar com o coração puro, com um desejo sincero. Pedis e não recebeis, porque pedis com maus motivos, para despenderdes em vossos prazeres. É claro que aí Deus não vai atender a minha oração, porque a minha oração ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é soberana em toda e qualquer situação. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Manda uns coraçõezinhos aí para nós. Então vejam bem, o que é que eu preciso fazer? Pedir a Deus que Ele me mostre qual é a vontade dEle na minha vida. Exemplos de sonhos e promessas cumpridas. Observem, José e seus sonhos. Gênesis 37, José sonhou com seus irmãos, se curvavam diante dele. Esse sonho inicialmente parecia impossível, mas ao longo de toda a trajetória, de toda a vida, esse sonho foi realizado surpreendentemente. Quando ele se tornou governador do Egito e seus irmãos se curvaram diante dele. Estude a história de José e você vai perceber como Deus estava trabalhando em toda aquela situação. Nós vemos Abraão e a promessa de um filho em Gênesis capítulo 12 e também 17. Abraão foi prometido por Deus que seria pai de uma grande nação. Eu farei de você uma grande nação. Mas enfrentou muitas dificuldades antes de ver essa promessa se cumprir com o nascimento de Isaac, que era o filho da promessa. E vocês observem que Deus provou tanto a Abraão que até pede o seu filho em sacrifício. E Abraão disse: Deus para si cordeiro proverá. Mas cumpriu-se. Porque entre a promessa, o sonho, o cumprimento desse projeto, desse sonho, nós passamos por diversas etapas. Passamos por diversos estágios. Me compreendem? E tudo é no tempo de Deus. Eu, por exemplo, eu fazia Universidade Federal de Pernambuco, o UFPE, eu fazia letras naquela época, em 1979, 1980, etc. E por circunstâncias da vida, eu tive que sair de Recife, fui para Minas. Resumindo tudo, perdi a Faculdade Federal. Chorei muito. Deus usou uma irmã em profecia, que essa irmã já está na glória, lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E falou tudo o que estava acontecendo na minha vida. E disse: no tempo certo, eu vou dar para você aquilo que você almeja, aquilo que você perdeu, aquilo pelo qual você chora. E era a faculdade. Passaram-se 27 anos. Nunca eu perdi a esperança de que um dia eu começaria o meu curso de letras outra vez e preencheria o desejo do meu coração. Sofri muito, batalhei muito. Não foi fácil. Fui missionário no Paraguai. E voltando do Paraguai, eu recomecei a faculdade aqui em Valparaíso, 27 anos após. Hoje eu tenho várias faculdades, várias pós-graduações, vários cursos teológicos. Fiz doutorado, mestrado, pós-doutorado, PhD em teologia. Fiz psicanálise, doutorado em psicanálise. Então vejam bem, pessoal, durante esses 27 anos, o que é que foi acontecendo na minha vida? Joguei-me na obra de Deus, dediquei-me ao Senhor. E Deus cumpriu a sua promessa. Eu nunca pensei
Meu Deus, sou uma pessoa frustrada por essa situação. Mas, no entanto, eu orava e dizia: Deus, me conceda uma oportunidade. E aqui em Valparaíso, quando eu fiz o vestibular, depois de 27 anos, eu passei em 9º lugar. O que é que aconteceu? Deus havia me mostrado em sonho, eu assistindo aula de uma faculdade na escola de José de Castro. E quando eu comecei, foi lá. Deus abre portas aonde não tem portas. Deus abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. Então Abraão, ele enfrentou muitas dificuldades antes de ver essa promessa cumprindo-se na sua vida. Deus não frustra sonhos. O versículo bíblico ao qual eu estou referindo-me é Jó, capítulo 2, 42, versículo 2, que diz: esse versículo é uma declaração de confiança de Jó em relação a Deus. Após ter passado por intensos períodos de sofrimento e questionamentos. Qual é a mensagem central deste versículo? Que fala: bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser impedidos. O livro de Jó narra a história de um homem justo. Jó enfrenta grandes tragédias, sofrimentos sem explicação aparente. Durante os capítulos anteriores, Jó questiona e desafia a Deus sobre o motivo de tanto sofrimento. Ele deseja entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Seus amigos tentaram explicar, mas de maneiras que não faziam sentido na vida de Jó. Ele insiste em ter uma resposta direta de Deus. E nós precisamos ouvir a Deus e não os outros. E no capítulo 42, após responder a Jó com uma série de perguntas sobre o vasto e incompreensível funcionamento do universo, Jó reconhece a soberania de Deus, Jó reconhece a grandeza de Deus e reconhece a sua limitação diante da potência da sabedoria divina. Ele compreende que não tem direito de questionar os planos de Deus. E finalmente ele submete-se à vontade do Senhor. A declaração de Jó, quando ele diz: bem sei que tudo podes, na realidade revela confiança em um Deus todo-poderoso, em um Deus supremo, absoluto, que controla toda e qualquer situação. Jó reconhece que tem autoridade, que Deus tem autoridade e poder sobre todas as coisas, e que nada é impossível para ele. Essa afirmação reflete, queridos, uma compreensão de que, apesar dos questionamentos e sofrimentos, Deus é soberano e controla todas as coisas. Para Jó, não é limitado pelas circunstâncias ou pelas situações. Deus, para Jó, não é limitado pelas circunstâncias e pelas situações humanas. Ele tem o poder de fazer o que quiser e de transformar qualquer situação, mesmo quando ela pareça sem esperança. E essa visão do Deus Todo-Poderoso, aleluia, é o tema central em muitos livros da Bíblia: Gênesis, Salmos, Isaías, entre outros. Quando ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado, aqui Jó declara que os planos de Deus são infalíveis. Nada pode impedir ou frustrar o que Deus tem para nós, para o nosso futuro.
Mesmo que os sofrimentos e os desafios que nós enfrentamos pareçam contradições, pareçam contradizer aquilo que Deus falou, mas os planos de Deus se cumprirão. Os planos de Deus não dependem das circunstâncias humanas ou das ações das pessoas. Eles são eternos e são soberanos. Essa afirmação de Jó reflete a compreensão profunda da soberania do Senhor, que Ele tem para cumprir as suas promessas. Independentemente das situações ou das dificuldades que estejam presentes em nossa vida, Deus é descrito como alguém cujos planos são perfeitos e imutáveis. A ideia é que no final, Deus sempre trará seu plano à realização, mesmo que não possamos compreender o processo ou os métodos que Ele usa para o cumprimento do seu plano, do seu projeto em nossas vidas. Vamos fazer isso, fazer aplicação pessoal para os cristãos de hoje. Esses versículos transmitem uma lição de confiança absoluta da soberania divina. Mesmo diante do mal, mesmo diante da tragédia, mesmo diante da morte, como as que Jó enfrentou, nós podemos confiar no Senhor. Porque Deus, Ele tem o controle de tudo. E que seus planos em nossas vidas são bons, ainda que naquele momento nós não venhamos a compreender. Deus é soberano, queridos. Ele reina, Ele é absoluto. Nada no universo foge do seu domínio. Então a minha vida está controlada pelo Senhor. A tua vida está controlada pelo Senhor. Deixa de resmungar, deixa de murmurar e declara nesta tarde que os planos de Deus na tua vida serão executados. Reconheça a tua limitação humana. Como Jó, também nós somos convidados a reconhecer essa limitação. Ao invés de tentar entender ou controlar tudo, devemos nos submeter à soberania e ao controle divino, confiando que Deus tem um plano perfeito para todos nós. Vamos olhar nossa própria vida e ver se estamos realmente confiando nos planos de Deus, mesmo quando as circunstâncias sejam desfavoráveis. E vamos tomar como exemplo a vida do nosso irmão Jó. Então, Jó 42:2 expressa a plena confiança dele na soberania divina. E para nós concluirmos, Deus não frustra nossos sonhos. É uma visão cristã. A afirmação de que Deus não frustra nossos sonhos pode ser entendida como um convite a você confiar nele. E que Ele está no controle para que algo melhor venha a acontecer. Os sonhos têm origem em Deus. Estão alinhados na vontade de Deus. Sua vontade pode ser frustrada temporariamente. Na minha visão, mas nunca são totalmente descartados. Ao invés disso, eles são purificados e refinados, para que no tempo certo possamos ver a realização do projeto de Deus em nossa vida. Então esta palavra, ela nos trouxe uma análise muito profunda, que Deus deseja o melhor para nós, que Deus tem o melhor para você, e nele você pode confiar. Qual sonho que você pensa ou pensou que foi desfeito, que não se cumpriu? Confie nas promessas do Senhor. Veja o exemplo que eu dei para você sobre a minha própria vida. Deus cumpriu muito mais além daquilo que eu sonhei, daquilo que eu projetei. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje
eu estou aposentado por idade, não estou dando aula. Sou professor de português e inglês. Licenciatura plena em letras, também pedagogia, etc, etc. Tantos cursos, tantos diplomas. Deus, Ele fez o melhor na minha vida. Deixa eu ver aqui. Cauê, meu querido, ele está me perguntando por que eu não estou dando aula agora à tarde. Meu lindo, eu não estou dando mais aulas, eu me aposentei por idade, né? Desde o ano passado, eu entrei em alguns conflitos, passei por um psiquiatra e no dia 14 de agosto eu perdi todas as minhas aulas. Passei no concurso do estado de São Paulo, não dei prosseguimento ao último exame, ou seja, na realidade eu fiz aquilo que o meu coração pediu, aquilo que Deus me mostrou. Não significa que eu não vou dar aula depois, mas no momento eu estou fazendo muitas lives, fazendo muitas pregações, sendo um exemplo de que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque naquele momento, quando houve alguma coisa na escola que eu precisei tomar alguma decisão, passei pelo psiquiatra, mas agora estou bem, graças a Deus. Os projetos de Deus não falham, ok? Então, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me convida a prosseguir um pouco mais. Montanhas e vales, circunstâncias, mas Deus está presente em cada situação. Portanto, aqui eu termino dizendo para você: não desista, não pare de crer. Se tentaram matar os teus sonhos, se te jogaram numa cova, Deus estava contigo na cova, te ajudando, te ensinando, te dando lições maravilhosas. Muito obrigado a todos que participaram aí. Um beijo grande para vocês. Não desista dos teus sonhos.